Pessoal, antes da gente continuar com o vídeo, eu preciso fazer uma correção aqui, porque eu disse algo que é incoerente, que não condiz com o fato, que é o seguinte: eu falei que na decisão judicial estava escrito lá, ou na defesa da promotoria estava escrito lá, sobre estupro culposo. Não, isso não é verdade. Eu me induzi ao erro pelo estado emocional que eu fiquei com esse caso. Eu acabei lendo depois a sentença, um amigo advogado me mandou, falou, não está escrito isso lá, lê direito. Aí eu li a sentença, não está escrito lá. Eu e a Paty estávamos possuídos de tristeza e raiva por essa história, né, Paty? Uhum. Assim, realmente, não é porque o caso da Mariana seja isolado, é justamente o contrário, é porque ele é muito comum, né? É porque ele é a regra, porque essa violência perpetrada por homens brancos, héteros, cis, ricos, é a regra. E aí isso me deixou tão abalado que eu acabei falando do estupro culposo. O estupro culposo está lá na matéria do Intercept, que ao ler a defesa, a tese da promotoria acatada pelo juiz, chamou aquilo de estupro culposo. Foi a interpretação do Intercept que eu repeti. Peço desculpas por isso. Posto isso, olha, sim, eu errei em dizer que o estupro culposo estava na sentença. Não está, não existe, não tem como. Posto isso, eu vou repetir o que eu ouvi de tudo quanto é jurista, inclusive no dia seguinte ao fato, teve num podcast muito legal chamado Café da Manhã, lá da Folha, uma advogada criminalista comentando o caso, falando sobre uma série de coisas, e o que ela disse é o que eu assino embaixo: a atitude do promotor, a atitude do advogado do cara, a atitude do juiz, todas elas juntas são desumanas. É sobre isso que a gente tem que falar. Não houve estupro culposo na sentença, mas é assim como a sociedade o entende, né? Já visto o que disse aquele babaca do Rodrigo Constantino, me perdoem falar assim, mas uma pessoa que diz que se a filha fosse estuprada ia botar ela de castigo. Patrícia, tem como a gente falar mais ameno sobre uma coisa dessa? Não, era melhor nem citar. Era melhor não citar, né? Mas é bom dar nome a esse tipo de gente e que ele seja relegado aos esgotos da história, onde gente assim merece ficar. Então, assim, não está estupro culposo na sentença, mas é assim que a sociedade, boa parte dessa sociedade machista entende. O cara não tinha intenção de estuprar, se ele estuprou, a menina também provocou. Então, assim, eu peço desculpas pelo equívoco do que eu disse, dado o estado emocional em que eu estava. Dias depois de eu ter gravado esse vídeo, falar dele me deixa nesse estado de novo. E é muito difícil fazer um trabalho de equilíbrio emocional para desejar felicidade genuína a todos os seres depois de uma coisa dessas. Mas eu peço desculpa a você pelo equívoco que você vai ver agora, mas eu não retiro em nada o que eu disse sobre esse machismo estrutural, sobre essa violência fundamentalista e louca e delinquente contra a mulher, sobre o privilégio do homem branco, hétero, cis, blá, blá, blá. E se você que é de ultradireita tá achando que eu tô vendendo ideologia de gênero, pode achar o que você quiser. O que eu tô vendendo, o que eu estou promovendo é a humanidade, que está para além de discurso de espectro político de direita e esquerda, deveria está para além de tempo, espaço, de lugar e circunstância, de ideologias defendidas individualmente. Nós estamos falando de vidas humanas que têm por obrigação que ter o mesmo valor. E enquanto elas não estiverem evidentemente sendo tratadas com o mesmo valor e o mesmo nível de privilégio, então sim, nós vamos defender a vida negra com mais ênfase, a vida da mulher com mais ênfase, a vida trans, a vida LGBTQIA+, com mais ênfase, porque essas pessoas estão morrendo para que homens brancos, héteros, cis, um grupo muito reduzido de privilegiados mantenha a sua hegemonia no mundo, e já não é de hoje que isso enche o saco, e eu, enquanto homem branco, privilegiado, reconhecendo isso, tenho que fazer a minha parte. Peço desculpas de novo pela história do estupro culposo, não retiro em nada o que eu disse sobre a violência contra a mulher. Bom vídeo a todos e seja o que Deus quiser. E aí, tudo bem? E hoje, em mais uma virada do cenário, nós vamos falar de outro assunto espinhoso. Nós vamos falar de quando ter raiva é necessário, urgente e faz bem. E aí, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Gostaria de que a gente pudesse falar só de coisas lindas, luminosas e propositivas. Propositiva vai ser, mas
os tempos que a gente vive pedem certa dose de lucidez sobre problemas meio feios. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja ainda assim muito bem-vindo, bem-vinda. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. E vocês que já são inscritos já sabem, por favor, deixem seu comentário, no comentário de um amigo e manda isso para os seus amigos. Deixar o comentário aqui ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a mandar esse vídeo para mais gente. Ele quase não aparece para os 20 e poucos mil inscritos do canal, quase ninguém vê que ele aparece porque tinha pouca interação. Sei que vocês estão aumentando, mas vamos fortalecer a nossa Sanga Online. E mais do que nunca, vamos fortalecer nossa Sanga, nossa comunidade de quem pratica e acredita juntas no mesmo propósito, no mesmo caminho. Porque nós vivemos tempos obscuros, não é verdade? Bom, quando eu tive a ideia de gravar o vídeo de hoje, foi porque eu estava falando com uma amiga que está fazendo um trabalho brilhante, ela e uma outra amiga estão fazendo um trabalho brilhante, que vai sair em breve para denunciar toda a podridão e a devastação que um outro tipo de setor da indústria faz, a revelia no Brasil, e ninguém faz nada sobre isso, que é o setor da mineração. Porque, vamos combinar, desde os acidentes da Samarco, verdadeiras tragédias onde multidões perderam familiares, casas, histórias e tudo mais, a gente não fala mais disso. Guilherme, mas teve pandemia, teve mais um monte de coisa. Pois é, mas essa minha amiga foi até esses lugares. E é curioso porque mais dessas histórias têm chegado a mim. Um abraço para um aluno meu querido, eu não vou falar o nome dele, que eu não sei se ele deixa, mas ele é médico e trabalhou lá em Brumadinho. Ele trabalha em Brumadinho atendendo essas famílias e veio procurar também meditação por conta disso, porque é terrível. E aí o que essa minha amiga me contou foi que, curiosamente, embora essas pessoas tenham sido vilipendiadas, depredadas, maltratadas e tudo mais, não existe qualquer clima de revolta entre essas pessoas. Há um conformismo apático, há um estado de letargia, Tem uma lenda, não sei se é lenda, se é verdade, dizem que quando você vai caçar crocodilo, você coloca a lanterna no olho dele e o bicho fica chocado com aquela luz na cara, ele não consegue se mexer, e aí o caçador vai lá e pum, dá um tiro e mata o crocodilo. A sensação que dá é que essas pessoas e nós estamos como crocodilos com as lanternas na fuça. Bom, aí eu ouvi essa história e fiquei pensando e quis gravar esse vídeo. E aí veio, porque Brasil e os nossos tempos e essa contemporaneidade não é para amadores, veio a notícia daquela história envolvendo a menina Mariana, né? Acho que é Mariana, que foi vítima de um estupro, de um verdadeiro canalha. E a sentença, e me chamou a atenção a sentença, porque caso você não saiba, a primeira faculdade que eu quis fazer foi Direito, eu tenho uma penca de amigos, advogados, promotores e tal, então eu gosto de dialogar sobre leis, eu teria feito Direito se eu não tivesse ido para a Índia, então eu gosto de olhar o discurso e eu acho que é importante saber das leis do país em que você mora. E a sentença dizia, em caso inédito, que o cara era inocente porque aquilo foi um estupro doloso. É como se ele tivesse estuprado sem intenção de estuprar. É como se a menina não tivesse dado sinais claros de que estava dopada, drogada ou impossibilitada de responder por si. Então, já que ela não podia responder, ele estuprou. Que culpa ele tem? Eu vou chamar a Paty aqui, que ela não tá na sala, porque a gente precisa comentar isso. Paty! Bom, como vocês puderam perceber, como eu estava sozinho na sala, eu não vi que o microfone estava interferindo na filmagem. Então, esse vídeo tá que tá, né? Agora ele não tá mais. Paty, eu não sei se você tá sabendo que hoje saiu a sentença de um crime hediondo terrível, terrível. E que a sentença do juiz pro canalha em questão foi que estupro doloso, ou seja, estupro sem intenção de estuprar. Quando eu contei pra Patrícia um pouco mais cedo sobre isso, você tá sabendo? Direito? Eu acompanho o caso da Mariana faz tempo. Quando eu contei pra ela sobre isso, ela fez assim, eu falei, você tá sabendo dessa história? Ela fez, qual o caso de estupro, né? Porque, né? Todos os dias são vários e vários casos. Gente, aqui no nosso instituto, a gente teve que parar um dia as nossas atividades para conversar com uma das nossas alunas mais antigas, porque a melhor amiga dela havia passado por uma situação dessa, né? Sim.
E a gente, assim, a Paty é mulher, tem mais a dizer sobre isso do que eu, mas a gente não tem reação, né não? O Exato. que você diz? É muito terrível tudo isso, né? Então, a gente estava falando da história de Mariana e de Brumadinho e de como as pessoas estão apáticas diante do mal, e de repente a gente vê uma cena num outro tipo de crime, também movido pelo egoísmo de uma minoria poderosa, elitista, preconceituosa, burra, maquiavélica, mesquinha, destruindo a vida de uma família inteira. Porque assim, o que acontece com alguém que passa por violência sexual, e eu atendi uma cota enorme de pessoas que passaram por isso, e todas elas machucadas de uma forma... Atendi no sentido de que elas vieram procurar as práticas meditativas, os trabalhos na época do instituto, quando a gente tinha esse tipo de atendimento. As marcas deixadas, elas são inapagáveis. E aí eu fui querer assistir um pedaço do julgamento, porque estava dizendo que o advogado humilhava a menina, e aí então a náusea foi maior, né? Porque o homem, um velho, humilhava de maneira esquálida mesmo, ele nem se preocupava em usar termos jurídicos, ele estava humilhando mesmo a menina, colocando fotos dela, dizendo que ela ganhava dinheiro, fingindo que era virgem, que humilhava as pessoas dessa forma, e que gostava de lucrar com a desgraça ali, é como se o estuprador fosse uma vítima. E naquela sala me chamou a atenção que na sala de audiência, Paty, só tinha homens. Ela e só homens. Você chegou a assistir? Tinha o juiz, tinha o advogado e mais uma galera ali. E sabe o que o juiz faz? Nada! Ele pergunta, você quer suspender? E ele fala, você quer suspender a audiência, Mariana? E ela chorando, diz, meritíssimo, eu só tô pedindo respeito, porque nem os criminosos... Ou seja, ela tava querendo dizer, eu não sou a acusada aqui na situação. E nem os criminosos são tratados dessa forma. E eu fiquei me perguntando, se ela fosse homem... branca ela é, mas eu digo, se ela fosse homem e poderosa como o estuprador em questão, influente, cheio de amigos dentro de grandes redes de televisão, e empresário, jogador de futebol, se ela teria sido tratada dessa maneira. Aliás, um amigo meu até postou que estupro doloso é a tradução brasileira para quando o estuprador é rico e branco e poderoso e elitizado, né? O caso da Mariana não é o tema do vídeo de hoje, tá? Mas eu queria deixar claro que, em primeiro lugar, toda a minha solidariedade a ela. E a família dela. E eu juro que eu gosto de acreditar no Dharma, na lei verdadeira, e acreditar que, de alguma forma, tudo isso vem para um melhor, no caso dela. Não sei como e nem em que tempo, mas eu espero, Mariana, que, de alguma forma, isso tudo gere em você uma força tremenda, uma coragem tremenda, uma paz de espírito tremenda quando você aprender a lutar. Já está aprendendo contra tudo isso, e eu fico me perguntando, meninas, por favor, me digam aí, o que eu, como homem branco privilegiado que sou, posso fazer numa situação dessa? O que eu posso fazer, Patrícia, além desse vídeo? Porque, assim, raiva eu senti, mas o que eu faço? Eu vou até lá o advogado, esfrego a cara dele no chão, por dizer, cara, como é que você fala isso pra uma menina que tem idade pra ser sua filha? Então, tem alguns movimentos em relação ao caso da Mariana, tem um movimento nas redes sociais em favor dela, para assinar petições e tal. Então, talvez isso seja uma forma de ajudar. Não sei se resolve, mas mostra apoio. E nos outros casos, tentar mostrar para as pessoas a realidade, porque as pessoas parecem que vivem num mundo de Alice, ou seja... Tudo que é absurdo é o que reina. Bom, eu já li de vários pensadores diferentes que não é que os maus estejam em maioria, é que eles são mais barulhentos. E é sobre isso que eu quero falar com você, é sobre isso o vídeo de hoje. Sobre o caso
que eu pensei muito sobre o caso de Brumadinho e de Mariana e de todas essas situações no Brasil em que a gente está vendo um governo truculento, burro, autoritário, incompetente no limite do impossível, negacionista, falando de terra plana, negando vacina, sabe? E as pessoas estão paradas em casa, apáticas. E eu queria falar para você sobre quando a raiva é uma emoção propositiva, uma emoção necessária, urgente, que faz bem. Eu queria que você desse uma olhada nisso aqui. Olha só, isso são deidades furiosas e essa daqui é Kali. Eu quero que você dê uma olhada nessas imagens. Isso são deidades furiosas. Os tibetanos e os tântricos indianos cultuam Deus nessa forma agressiva e furiosa, e por várias razões distintas. E Kali, por exemplo, que é esse símbolo da Mãe Divina em estado de profunda fúria, e que diz que só para de lutar quando ela toca com os pés o cadáver, ou o aparente cadáver de seu consorte Shiva, e se envergonha da destruição que causou. Ela é um signo para a destruição implacável do ego, para a fúria necessária com a qual a gente pode combater o adharma, aquilo que não é da lei verdadeira. As deidades furiosas nos lembram que fundamentalmente é necessário usar da capacidade máxima de todas as emoções, incluindo aí a raiva, para combater os enganos e o auto-engano e as tramóias dos nossos egos. Porque o nosso ego, de novo, é essa instância visceral que quer o nosso bem acima de tudo, quer a nossa segurança acima de tudo, quer o controle acima de tudo e a estabilidade acima de tudo, num mundo impermanente, instável, inconstante, etc. A questão toda aqui é, você precisa ficar com raiva. Você não está meditando para ficar zen, no pior tipo de tradução da palavra zen, porque zen também não tem nada a ver com isso. Os samurais faziam zazen e ficavam bem pistolas quando iam para a batalha, certo? Leiam a história do Musashi, inclusive, do Eiji Yoshikawa, que é maravilhosa. Você já leu, Paty? Ainda não. Li na minha adolescência, adorei. É uma chaproca desse tamanho. Você acredita que foi publicado como fascículos no jornal no começo do século XX, aí depois virou um volumaço que aqui no Brasil foi publicado em 3 volumes. Mas, enfim, leia a história do Musashi, que é cheia de sabedoria do Zen budismo, é bem legal. Nós temos emoções base, e o Dr. Paul Ekman fala bastante sobre isso. Quem assistiu divertidamente viu lá algumas delas, faltaram 2, faltou a surpresa e o desprezo. Mas enfim, o Paul Ekman fala das emoções base como meios da nossa autogovernança e da nossa relação com o mundo. E a raiva está lá entre elas. E nenhuma dessas emoções, seja raiva, surpresa, tristeza, nojo, medo, alegria, eu devo ter esquecido alguma, nenhuma delas é boa ou ruim. Bom ou ruim é o uso que a gente faz delas. A raiva propositiva nos ajuda a sair de uma situação ruim, de uma situação ingrata, de uma situação humilhante, de uma situação desagradável, de uma situação perigosa. A raiva nos ajuda a reagir. É a reatividade da raiva, que na selva, por exemplo, faz com que você consiga afastar predadores. É a reatividade da raiva que faz com que você consiga defender sua prole, ou sua tribo, ou seu bando. É a raiva que dá força motriz aos humilhados, às minorias, aos execrados, para que eles se insurjam contra a tirania de poucos e tentem, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de compensação de ordem. E, por favor, aqui eu não estou falando de um discurso de política pró-esquerda ou direita, está soando muito como um discurso de esquerda, mas se indignar contra a injustiça não é algo que deva te surpreender se você diz, cristão, olha lá, teve um galileu lá que brigou muito contra a injustiça. 2, se você se diz budista, que combatia de maneira bastante fundamental os preconceitos e tiranias, não só das castas, mas entre pessoas de diferentes categorias lá na Índia. Se você se diz muçulmano, Mohammed foi um grande defensor de liberdades em seu tempo, embora o Islã, que se aparece na mídia pra gente hoje, não tem nada a ver com o Islã do profeta. Enfim, se você se diz minimamente coerente com valores humanos, indignar-se contra as injustiças é o mínimo que você pode fazer. Mas isso começa com você percebendo que você também tenta tiranizar os seus meios, você também tenta introjetar suas verdades no lugar em que você está, em que você tem poder, autonomia e presença. Então a coisa toda é a seguinte,
A raiva é uma força motriz que te dá, por vezes, inclusive, clareza. Clareza cognitiva, clareza de ação, desde que você saiba orientá-la. Como é que você faz para sua raiva ser propositiva? E daí, por exemplo, o porquê das práticas meditativas e do processo de educação emocional. Porque você vai saber identificar a raiva e vai chegar à raiz, à base da emoção da raiva, e ao invés dela ser um veneno, ela pode ser um antídoto para o que te causou essa raiva. Você vai ter que aprender a parar e olhar antes de reagir. Veja lá, a sua raiva tem que passar de ser uma raiva reativa e passar a ser uma raiva propositiva. Como ela faz para ser uma raiva propositiva? Você tem que pensar sobre ela. Durma sobre essa raiva. Reflita sobre ela. Senta em prática, respira fundo. Tenta entender as causas matrizes dessa raiva e verificar se ela é só egoísta, se ela é só impulsiva ou se ela realmente está calcada em bases de indignação contra a opressão de alguém que não pode se defender, contra valores inestimáveis como a vida humana. E como é que você está defendendo esses valores inestimáveis, etc, etc. Porque a coisa toda aqui você precisa sair do centro para ser capaz de enxergar essa raiva como uma fonte nutritiva de reação propositiva aos problemas do mundo. E nós precisamos nos indignar. O mundo precisa da sua indignação. E não é a sua indignação de Facebook, de assinar lá no Avaz, listas de abaixo-assinado que você nem sabe para onde vão, quem fez e para que servem. A questão toda é organizar as suas pequenas comunidades, seus grupos de amigos, sua família, é ter paciência de dialogar, mesmo com aquele seu tio ou sua tia, bolsominion, e tentar sentar. E não ter raiva do seu tio ou da sua tia, mas ter raiva de quem disseminou ideias de desinformação, ideias de delinquência mental, ideias de descentralização da lógica. A raiva tem que ser direcionada a uma mudança drástica de direção. A raiva tem que ser direcionada a uma forma coerente, vigorosa e cheia de vivacidade para mudar os meios em que a gente habita. E aqui eu vou até recomendar, vai ficar aqui nas indicações, um TED de um indiano incrível. Eu não vou me lembrar do nome dele. Eu assisti inclusive no curso do Einstein, foi a Elisa quem recomendou, o TED de um indiano que diz que a raiva dele durante esses 50 anos em que ele está envolvido em causa social foi o que fez com que ele salvasse milhares de meninas de serem vendidas como escravas sexuais, o que é uma coisa muito comum na Índia. Foi a raiva dele de ver aquilo, de quando tentou denunciar para um policial ele ter sido preso, foi a raiva dele que fez com que ele encontrasse forças, inteligência e meios hábeis para mudar isso. Mas como é que você faz para a tua raiva? Raiva em relação a qualquer luta ser propositiva? Respire e reflita sobre ela, porque se você não for capaz de ser racional e lúcido em meio a essa raiva necessária e urgente e propositiva que você precisa fazer uso, outras pessoas vão fazer uso no seu lugar. Entenda bem que toda vez que você não sabe gerenciar suas emoções, que você não sabe governá-las, que você não sabe conduzi-las, alguém faz isso por você. Alguém faz isso por você sem que você sequer perceba, colocando no seu feed milhões de coisas que sejam gostosas de ouvir, gostosas de ver. Lembra que eu falei desses últimos vídeos? Não é porque um suposto mestre, um suposto professor ou um suposto líder carismático diz coisas que são bonitas no teu ouvido, que essas coisas sejam necessariamente verdade. Aliás, muitas vezes, via de regra, é o oposto. Então, usa da sua raiva para ver tudo isso que está acontecendo nesse momento. A destruição do nosso meio ambiente em troca de um processo de consumismo que nem te atinge nem te beneficia. Quem é que ganha com essa disseminação do gado e da soja? Você não, tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente não. Quem é que ganha com essa escalada da violência ou com esse negacionismo científico? Quem é que ganha com a violência contra a mulher, com a violência contra as minorias, que em pouco tempo se perceberem que são maiorias juntas, deixam de ser minorias? Quem é que ganha com isso? Tem sempre alguém com interesses escusos, interesses adhármicos, tentando vilipendiar a gente da nossa liberdade, do nosso bom senso, do nosso norte. Então usa como tua estrela polar esse Dharma, essa lei verdadeira, esse bom senso além do bom senso, que abrange e acolhe a todos os seres. E aí, se a raiva for o motor que te brota aí para agir, haja em cima dela, depois de meditar e refletir sobre.
Incite essa indignação, incite essa revolta, incite essa sobriedade nas pessoas ao seu redor. Tenta mostrar o absurdo do que você está vivendo. E eu sei que é profundamente desanimador quando você chega em volta de uma multidão injustiçada e tenta mostrar para ela a injustiça e a pessoa só faz... Aqui é assim que a banda toca, é assim que a gente vive. Mas conquanto você não se canse de lutar, conquanto você não se canse de tentar dar o braço para quem também está vivendo injustiça, a gente começa a melhorar essas situações e menos Marianas passam a ser vítimas constantes desse bando de canalhas. E o que isso tem a ver com meditação? Tudo, tudo. Porque a meditação vai te ajudar a governar essas emoções e transmutar essa raiva reativa em raiva propositiva. Então, não tenha medo nem vergonha de sentir raiva, só saiba o que fazer com ela. Até nosso próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!